tarde, tentativa número 2. A nossa convidada não está aparecendo a live para ela, então eu não estou conseguindo chamar ela para participar aqui. Vamos tentar mais uma vez, senão a gente tenta fazer o caminho inverso. Ela me convida e eu participo com ela. Então esse é o projeto para uma maternidade mais leve, que acontece todos os sábados aqui no meu perfil do Instagram e agora também com a gravação no feed e também no canal do YouTube para uma maternidade mais leve. Essas lives acontecem todos os sábados agora às 14 horas, antes eram às 16 horas, e tem a intenção de sempre trazer profissionais para conversar sobre os diversos assuntos da maternidade. Hoje a nossa convidada é a Marília Peixoto, ela é terapeuta, doula, educadora parental e a gente vai conversar sobre desenvolvimento infantil, as fases do desenvolvimento infantil. Vamos esperar ela chegar, a gente está nessa segunda tentativa. Agora ela está aqui. Conectar com ela. A gente passou uns 5, 10 minutos aqui tentando esperar ela. Alô, dona Marília! Lindo! Agora sim! O que será que aconteceu? Fiquei curiosa. Descobrisse? Eu não sei, porque eu reiniciei, fiz de tudo e do nada agora, nas milhões de vezes de refresh, boom, apareceu. Eu falei, ainda bem, né? Graças a Deus, né? Agora deu certo. Tá me escutando bem? Sim, tudo certo. Eu já Meu? tava pensando assim, se não der certo, ela me convida, né? Eu vejo se eu Sim, te enxergo e a gente faz desse jeito, né? O eu importante já é tava fazer testando. e a É gente ter o bizarro, conteúdo. A tua internet, pra mim, às vezes dá uma falhada. Fica lendo a imagem, sabe? A minha, pra ti, como é que Ah, é? tá? Tá, não, tá tranquilo. Eu já botei no 4G Tá. também pra não ter problema. Vamos ver o que vai acontecer, né? Sim, sim. Não, qualquer coisa eu vou te avisando. E já Tá, aconteceu de tudo comigo. Eu já fiz live sem a pessoa aparecer, mas que importa é o conteúdo, ficou eu só meu também. rosto. Eu já fiz live no chão, porque o cabo tava curto para carregar. Eu sempre boto para carregar mesmo tanto 100%, porque não dá para confiar na bateria, né? Já fiquei na mão também e já aconteceu de tudo. Essa Sim. é a 20ª live, então eu já passei por um Uau, pouco de cada. tá, tá ótimo. Mas a gente brinca, né? Que quem sabe faz ao vivo, né? Tem que ser, né? Realmente na pandemia é o que há, né? São as lives, ainda são, né? É, Então vamos que vamos. então, enquanto o pessoal ainda vai entrando, que o pessoal tava e acabei saindo, né? Eu fiquei um tempo conversando Sim, com eles para ver se entrava. tá. Acho que o pessoal já está conseguindo voltar aqui. A gente vai testando essa conexão. Muito Beleza. obrigada por aceitar esse convite. No final, hoje eu estava tentando lembrar como é que a gente se entrou em contato, quem foi que se encontrou, porque a gente não se conhece, né, pessoalmente. Sim. Foi a Joana, Foi né? Que alguém faz do. parte do teu grupo. Ah, isso mesmo. Foi a Joana do Grupo Sim, das Mães, isso bem. Para sim. mim, estão as duas muito boas, imagens e o áudio. Beleza, o pessoal Obrigada, está dando Dani. retorno aqui. Valeu. Queria Obrigada a ti agradecer a o todo mundo que está convite. entrando. Tu também fica à vontade aí de ver os comentários, quem tá entrando, teus conhecidos aí para agradecer. Ó, a Sim, Júlia entrou, ótimo também. Dani, Érica, Marco, Joana Isabel, Leticinha, o que mais aqui? Coletivo, Maria da Paz, eu acho que deve ser alguém aí da tua área, É dos porque meus, acabei é dos meus. patrocinando. É É, da minha vai gente. entrando um Obrigada a pouquinho ti o por cada. convite, Raquel. E eu acho muito bonita essa tua iniciativa, sabe? Eu trabalho muito com a maternidade, né? Com leveza nisso, e é muito bonito esse Sim, processo, esse projeto que tu está fazendo. São 20 lives extremamente necessárias, mais do que nunca, né? Nesse momento de pandemia. Então, muito com parabéns. Assim. certeza. E eu não sei se eu cheguei a comentar contigo, eu até tava conversando no início da primeira ali que a gente estava gravando e acabou que não foi, Uhum. porque tu não chegou. Eu nunca gostei de câmeras, sempre tive medo porque eu nunca soube decorar texto. Então eu fazia assessoria de imprensa, rádio, sempre foi meus amores, né? Mas não, nunca televisão. Aí na pandemia, meu Deus, eu preciso produzir, eu preciso fazer alguma coisa, o que que eu vou fazer? Então eu vou ter um desafio, vou criar lives, mas aí tem que ser todo sábado. Então tem que já preparar a agenda para que dê Sim. certinho, não sei quando vai acabar, para sempre ter alguém para conversar. Porque eu tenho um grupo no WhatsApp de mães, só que é Uhum. só as mães que conversam e tiram dúvidas. Eu estava achando que estava faltando um pouco o lado profissional, né? De alguém tirar Uhum. dúvida, de alguém dar uma palavra mais. Como é que eu vou te dizer? De repente com mais credibilidade. Não que a experiência das mães não seja boa, isso é Claro ótimo, que né? Mas sim. alguém que venha com uma palavra e tire mitos, né? Que desvincule, né? Mais tanto a paixão, trazer de repente mais a razão, né? Para essas Sim. horas que também tem o lado bom. E aí a gente começou com lives sobre amamentação, sono, higiene bucal. Aí as Eu próprias vi. mães desse grupo começaram a me trazer assuntos, né? Aí graças a Deus tem dado certo. E hoje é a nossa 20ª live.
Bah, que honra! Ainda mais 20ª, não, né? Bacana. É, um número bom, um número redondo. Então, Número vou bom. te fazer uma apresentação Beleza. bem simples tua aqui. A gente vai desenvolvendo conforme as perguntas do pessoal, conforme o nosso roteiro também, que a gente sempre faz para deixar na manga. Uhum. Ver se mais alguém escreveu alguma coisa, quando vê passar rápido aqui, a gente não consegue acompanhar. Sim. Então, a Marília Peixoto é gaúcha, natural de Porto Alegre, hoje mora em Florianópolis, né? É Uhum. terapeuta, educadora parental, faz o desenvolvimento saudável, prevenção, doulagem, e é a mãe de uma menina de 7 anos, que é a Maíra, né? Isso, Maíra. Uhum. Nascida na Croácia. Conta essa história pra gente. Então, né? Resumida, né? Eu fui casada há 10 anos com um croata e eu vivi 11 anos da minha vida na Croácia. Então, 5 anos e meio da minha maternidade foi lá. Eu posso dizer que, assim, muito brevemente, foi uma experiência bem intensa, né? Tá longe de todo mundo. No Sim. caso, a minha mãe veio pro parto e tal. E a minha experiência com a própria maternidade, na verdade, que fez essa condução, assim, essa mudada de virada de vida, assim, né? De Eu sou rumo. escritora, guia turística, e aí desde que eu comecei a me preparar para a maternidade, aquilo lá foi tomando um grande corpo, assim. E já contando um pouco da minha vida também, já emendando no assunto, né? Por preparar, por ler, por viver um porpério emocional muito longo, né? Que foram mais de 3 anos. Foi a partir disso que eu me dei conta. Eu tinha sempre muita curiosidade para ver como que as mulheres croatas, né, as mães croatas, elas amamentavam, como é que era essa cultura, né? Eu gosto disso. Então eu frequentei um ano de grupos de mães de amamentação, de apoio à amamentação pela Unicef no Uhum. posto de saúde. E aquele dado me marcou muito, assim, né? Que era assim, no primeiro mês na Croácia, em 2013, 50% das mulheres deixavam de amamentar no primeiro mês. Meu Deus do E no céu. Brasil, em contraponto, eu sabia que era 50% no quarto mês, por causa da volta, né, do fim da licença maternidade naquela época. Sim, sim. Sendo que na Croácia tu tem 6 meses, podia prolongar um ano. Então eu ficava pensando, mas por quê, né? E aí eu conversando lá, então, com E sem algumas querer, tu enfermeiras. fazia essas comparações, né? Se eu estivesse Sim, no eu tinha um Brasil, né? blog que era Marília Madeira na Croácia, isso eu não tinha te contado, né? Sim, Então eu já sim, sim. fazia essa equiparação. Eu já era guia turística, então eu trazia, na verdade, a cultura brasileira. Eu dava aula de cultura e civilização brasileira na universidade, no curso de letras português. Então eu trazia o Brasil para lá. E quando os brasileiros iam, eu mostrava a Croácia a partir do meu olhar. Então eu sempre fiz, né? Eu sempre estava no meio desses dois olhares, assim. E aí eu queria saber, Sim, então, e como é tu que era. mesmo, né? Acabei fazendo essa Sim, relação. e a partir E da a minha tua primeira vez vivência, mãe, né? né? Então, tu Exatamente. sendo mãe lá, né? Como é que ia ser lá isso culturalmente, tudo, né? Sim, isso me Relação com outras pessoas, interessava. outras mães. E aí eu descobri, então, esses dados, né? Então eu conversava muito. Então, por que que se amamenta tão pouco? Então, eram 2 gerações, né, que já estavam na mamadeira. E aí a Unicef estava muito presente lá. Toda a questão já do, assim, do parto humanizado e da doulagem, que já estava no Brasil muito forte, não tinha chegado. Então, eu estava sempre em contato olhando para cá, digamos assim. E aí, quando a Maíra tinha 3 anos e pouco, eu fui fazer uma formação, então, que é a prevenção das neuroses da gestação à adolescência, com a Ivânia Reichert, que ela é uma terapeuta aí do Sul. Não sei se tu conhece o livro dela, Infância e Idade Sagrada. Ah, talvez eu tenha escutado alguma É, coisa, mas não li. muitas mães conhecem. E então, o que que acontece? Ela era minha terapeuta do Sul, ela foi dar uma formação lá em Barcelona e acabei indo fazer essa formação. E nesse primeiro módulo já, eu percebi que eu tinha que trabalhar com isso, né? Quando a gente começou a falar do vínculo da gestação, a Maíra com 3 anos e pouco, e eu tinha lido a base da minha maternidade foi aquele livro, mas aí quando eu fiz a formação, eu disse, eu preciso trabalhar com isso. E aí comecei a fazer formações e cursos e criei a Mama Core, que é o meu trabalho, com grupos de mães para mães com bebês, para gestantes, palestras sobre desenvolvimento infantil, né? Por isso que eu trabalho com isso, projeção de documentários sobre a infância também. E aí surgiu isso lá, digamos assim, na Croácia. Acabei voltando 2 anos atrás para cá e sigo agora aqui no Brasil, assim. Mas eu sempre fiz esse olhar, entendeu? Tipo, vendo como é que era lá e aqui. E a Maíra é um fruto disso, né? E o meu trabalho também. E esses atendimentos com as E, mães que eu sigo fazendo, assim. Já e falando de hoje mim, tu do deve trabalho. ter. Hoje tu deve pensar muito na Croácia, de como tá lá esses números, né? Tu deve ter contatos lá que te deixam Sim, atualizados o pai disso dela aí. ficou lá, a gente se dá super bem, Sim, né? A sim. gente tem uma relação excelente. Eu tenho muitas amigas, tenho mães que eu acompanhei lá também. Então é muito intenso, assim, e perceber também como que a maternidade, a cultura influencia muito, né, na nossa maternagem. Com Então, eu certeza, aprendi com muito, assim, certeza. foi muito intensa a minha experiência e segue sendo, né?
qualquer lugar. Imagina. E aí a gente começa com alguns dados que eu busquei aqui, antes da Uhum. gente começar as perguntas, que o desenvolvimento infantil ele é um processo gradativo, né? Tem várias fases, né? Isso. E cada uma delas, claro, que amadurece certas habilidades e atitudes que necessitam de condições para o seu desenvolvimento. A criança não desenvolve sozinha, né? Ela precisa dos Isso. pais, ela precisa de estímulo, né? Que são esses momentos delicados e sensíveis que requerem atenção e cuidado por parte dos pais ou cuidadores. Então, não é porque nasceu e tá bem que eu não vou conversar com a criança, não vou jogar com ela, não vou interagir ela, sozinha, ela tá se descobrindo no mundo, né? Por isso essa Claro. adaptação aí de todas as fases. E o excesso ou a falta de cuidados pode ser nocivo, levando a marcas de desenvolvimento e influenciando a personalidade da criança, que é o foco maior que a gente vai dar aqui nessa live de hoje, que uma hora vai ser muito pouco, né? Sem dúvida. A gente vai fazer Vamos milagre, ter né? que fazer outras. Então, assim, ó, a gente vai começar as perguntas. Aqui acho que já tem uma pergunta. Peraí um pouquinho. Não, alguém está pedindo para participar. Acho que alguém clicou errado aqui. Eu pensei que era Tá. pergunta, mas está ali Acho que não, também nos aqui ainda vendo, convidados. tu não fala. É. Então, a gente vamos começar mais ou menos de conceitos, a parte inicial, até para não ficar muito chato que a gente havia conversado com a interação de Isso. todo mundo. Vamos tentar fazer o mais prático possível. A teoria é importante também, né? Porque tem muita Uhum. informação, mas para não se tornar uma coisa chata, né? Como é que surgiu? Conta um pouquinho para nós o teu trabalho, né? Como uma cor lá na a ideia já veio na Croácia, né? Como é que Uhum. funciona esse seu trabalho como terapeuta e educadora parental? E até falar um pouco desses conceitos, né? Que às vezes a gente é mãe, mas é um termo ainda acho que muito novo, né? Não sei se isso no Sim. Brasil ou em geral. Então, vamos lá do início. Bem, surgiu literalmente, né? Então, da minha experiência da minha maternidade, eu sempre fiz vários cursos de autoconhecimento e terapia, mas ao viver isso intensamente, então, com a Maíra, e perceber que existia toda uma teoria que fazia, digamos assim, eu me preparei para a maternidade a partir desse livro da Evânia, né? E quando eu fiz o curso, mudou a minha vida, porque, na verdade, o lindo trabalho dela, do Sérgio Peleda, da Evânia Reichert, é que eles unem, eles fazem vivências a partir dessa teoria sobre desenvolvimento infantil, que é uma visão haitiana, ou seja, então são as fases desde a gestação até a adolescência, que é a base de todo o meu trabalho, tudo que eu vou falar. Essa base que a Ivana, então, ela fez uma compactação de uma visão haitiana com outros autores, assim, é muito lindo o trabalho dela. E aí eu percebi, então, que era necessário a gente trabalhar com essa visão de Reich, que há 100 anos atrás, Raquel, ele dizia, nós temos que trabalhar com os casais que vão engravidar, com as gestantes, para que a gente possa evitar essas marcas, o que ele chamava de neuroses. Então, o meu trabalho surgiu muito a partir desse horário. Ok, se eu dando aula na universidade com jovens de 20 anos, chegava a um ponto, sempre, eu dei 8 anos aula na universidade lá. Sempre na metade do semestre eu ficava muito frustrada e fazia uma DR, né, uma discussão de relação. Por quê? Dizer, por que vocês não conversam comigo? Interajam, pensem, conectem. E aí, quando eu fiz esses primeiros módulos, eu pensei, não adianta eu querer mudar uma realidade lá na frente de jovens, quando é necessário prevenir isso. Então, eu pensei, A então eu vou criação, trabalhar. né? Foi outra, né? Sim, aí entre aspas, desisti, não. Eu saí dali daquela cena para fazer uma cena, ok, eu vou tentar trabalhar então nesse início da vida, que é o que eu acredito, né? Vou pegar essas mães. Então, eu fiz grupo de apoio para mães com bebês e gestantes para trazer essa informação, para poder dar esse apoio também. Porque quando eu saí desse curso, eu percebi uma coisa. Eu tinha a teoria muito clara. Para mim era muito fácil, né, saber o que está surgindo, então, em cada fase do desenvolvimento, mas não adianta se essa mãe e se esse pai não têm suporte. E então o trabalho da Uhum. Mamacore é exatamente isso, é trazer a informação e o conhecimento, mas dar esse apoio emocional para esses pais, para esses gestantes, para essa mulher, para essa mãe, para essa qualquer pessoa, para que possa então fazer esse olhar para fora e para dentro. E já trazendo a teoria Sim. para entender o que o Reich falava e qual que é a base desse trabalho, é que, digamos assim, a criança, a gente tem que prevenir com aquela que não foi afetada, que é a criança. Mas para isso, então, quem cuida e quem está em contato com a criança também que tem que estar equilibrado emocionalmente, né? Ele falava no conceito de autorregulação, e brevemente na biologia ele acredita que nós nascemos puros e se o entorno ele é bom, a gente consegue se manter equilibrado e se autorregular. Para isso, nós pais, e eu estou falando de mim, então, mãe e pai, a gente tem que estar equilibrado emocionalmente. Quando tu olha, tu Sim. sabe que na primeira fase, digamos assim, do 0 a 1 ano e meio, a criança está nascendo a confiança. Como é que foi para mim, Marília? Como é que foi a minha infância? Será que a minha mãe pode me suprir?
Tu entende? E aí vem o exemplo, né? Que o filho. E toda hora eles vão fazer isso. E a gente tem marcas na É, nossa infância, tu entende? Então, o grande desafio que eu vejo da parentalidade consciente, que é o que eu trabalho, eu quero dar para essa criança condições favoráveis para que ela possa passar por esse desenvolvimento infantil em cada fase e que essas virtudes cresçam, né? Como a Ivane fala. Mas para isso eu preciso olhar para mim e ver quais são as minhas marcas. Porque se eu não refletir, se eu não estiver consciente, essa criança vai ativar os meus gatilhos, assim como se fosse, né, um relacionamento, e eu vou automaticamente vou trazer então essas marcas, essas neuroses nela. Então é um trabalho que é o eu sou espelho, né? é um espelho. Eu sou encantada com isso, porque dá para acompanhar todas as fases de desenvolvimento infantil, a gente sempre pode reparar. É isso que a Ivana Reicher trabalha com esse conceito, né? É possível Porque compensar. por mais que a gente venha tentar trazer o nosso consciente de como a gente é e não ser igual nem parecido e querer mudar, a gente tem que passar segurança para a criança, né? Uhum. E a empatia, se tu não passou, pelo menos te coloca no lugar dela, né? Claro. E se E tu para isso tem que sabe ter o conhecimento, né? De que ela está passando nesse momento, o que ela está precisando. exatamente, e aí vai, então, já puxando, né, o gancho, né, vamos fazer uma coisa bem prática, sabendo Vamos que lá. na gestação, então, o que que a gente sabe? Que o bebê já sente tudo que a mãe sente. O primeiro vínculo surge nesse útero. O Reich já falava isso há 100 anos sem ter essa comprovação. Hoje a gente sabe, então, que esse bebê sente, e se essa mãe, ela tá insegura, se ela sofre alguma violência, algum abuso, se ela está estressada, esse bebê ele vai se contrair e ele vai sofrer um estresse na barriga. Isso vai marcar já o primeiro contato, entende, com a mãe. Ou seja, a mãe vai ser depois o portal para se o mundo ele é confiável ou não é. Como é que se dá esse primeiro vínculo? Uhum. Quando já o bebê nasce, a mãe é o espelho, a mãe suficientemente boa, né, que o Winnicott fala. É uma mãe que O considera bebê é a mãe, né? o É a bebê é a extensão da mãe. mãe, né? Até Ele se descobrir como independente. Claro, ele passou 9 meses, por isso que é importante a gente saber se ele passou 9 meses na barriga, depois ele vai ter a esterogestação, que é mais ou menos 8, 9 meses fora da barriga, em total e absoluta fusão. Ou seja, tudo que a Sim. mãe sente, ele sente. Por isso que a gente tem que cuidar dessa mãe. Por isso que a gente tem que prover cuidados. Essa mãe, ela tem que estar, essa gestante, equilibrada emocionalmente, energeticamente e fisicamente, né? Nutrida emocionalmente. Quando esse bebê nasce, não adianta só olhar para a mãe. Quem é esse pai, esse companheiro ou essa companheira? Como é que tá essa tríade, né? Como é que eles vão dar conta de tudo Uhum. isso? Porque são muitas transformações. Então eu tento trabalhar exatamente com esses casais. Vamos preparar. E como eu faço esses grupos de apoio, já passaram mais de 80 mulheres que eu já acompanhei. Eu tive o privilégio de acompanhar. A grande maioria que não se prepara, que é a realidade, que não tem esse conhecimento, vai ter as mesmas dificuldades quando o bebê nasce. A mulher se sente sobrecarregada, existe descompasso entre o casal e o bebê não é nutrido como ele necessita. Então, Sim. é uma questão política, a gente tem que pensar nisso, como que a gente pode melhorar, né? São tantas E é coisas, muito tu entende? complexo, né? É muito É muita complexo, coisa. porque é muito pesada, né? A maternidade, se ela não tem uma rede de apoio, se ela não tem condições, como é que essa mãe vai? A gente sabe o quê, né? Que no primeiro ano de vida, o bebê deve ser atendido 100% em suas necessidades. Como que uma mãe sozinha em casa, com um companheiro ou Uhum. companheira trabalhando o dia inteiro, como é que ela vai dar conta? É Às claro vezes que ela uma vai mãe precisar de ajuda. solo, né? Uma mãe solo, como que é possível Então, se ela não está equilibrada, entende? então dá Então, esse preparo, né? a Ivânia fala, a infância é uma questão política, é uma questão política. A gente tem 4 meses de licença maternidade, né? No Brasil, ou 6 meses, conforme, né, Uhum. o emprego. O pai tem alguns dias. Como que é Alguns dias. possível? Como é que a gente vai É. fazer uma, como é que a gente vai fazer um aleitamento exclusivo de 6 meses nessas condições? Quem amamentou Ah, sabe. sim. Não sei se tu amamentou, É. é Amamentei puxado. até os 6, né? Não, e tu passa tudo pro leite, aí tu tá nervosa, já não desce o leite direito, já não consegue tirar. Só vou fazer um gancho rapidinho antes da gente Tranquilo, vai, seguir. porque eu me empolgo, né? Tu sabe? É, a minha primeira gestação foi tudo tranquilo, aparentemente não me deu trabalho nenhum, né? Tirando as coisinhas de sempre. A segunda já veio um dia antes de parto normal, não previsto, cesárea marcada, só para ter uma ideia do cenário, né? Sim. Depois não dormia, totalmente diferente da primeira. E aí, qual foi a origem também do meu interesse pela maternidade, pelo grupo que eu tenho no WhatsApp e depois das minhas lives? Eu comecei a ter dificuldade porque eu não tinha passado por isso na primeira. E eu Claro. não era mãe de primeira viagem.
Só que era pega errada, não dormia, né? Tinha a língua presa, que a gente descobriu depois, por isso a Sim. pega errada. E aí fui buscar ler, fui buscar me informar dessas informações, que a primeira não precisou disso, né? E aí que veio o grupo do WhatsApp, e aí que depois mais ainda, e agora com a pandemia, não, vamos criar então lives para trazer mais assuntos, porque mais mães precisam disso, né? Hoje a Todo. gente, eu percebo que tem muita falta de material, né, para conversar Sim. sobre maternidade, discussão, falta muito ainda, né? Eu não, vamos agregar. Mas é isso, né? A gente não se prepara. A maternidade não é uma receita de bolo e não é uma profissão que tu faz uma faculdade e estou boa, estou apta para ser mãe, né? Então, essa Não. surpresa. Então, quanto mais antes tu te preparar com qualquer coisa, já é um bônus, né? Sim, eu gosto muito do. Tem um terapeuta corporal brasileiro, Gaiarsa, ele fala: deveria ter um vestibular para ser pai, né? Tu deveria ter um curso, tu É? deveria para ser apto a, porque a coisa mais fácil é fazer um filho, né? E na Não verdade a tem gente cultura, vive. né, da gente procurar. Não, não tem. E ao mesmo tempo acho que a gente vive uma polaridade que é muita informação, digamos assim, no Instagram, né? Mas, de fato, as mulheres estão desesperadas, procuram no Google, uma das perguntas mais feitas, tá passando o caminhão. Onde eu moro, passa todo dia. Sempre numa E o live final de aparece. semana, quando tá mais silêncio, aparece mais, né? Sempre. Normal. Não te preocupa. É... Ai, eu perdi já o Tá gancho. tudo do Google. Do Google, mas as perguntas mais feitas no Google são sobre maternidade. Então, imagina qual que é o Sim. desespero, né, de uma mãe procurar no Google, né? Eu quero dizer que existem milhões de formas de maternar. Então, como que é difícil, né? O Google vai te mostrar, não Decidir, sei. né? Claro, Até como é que... decidir, né? Como eu vou educar meu filho, né? Sim. O E que que aí eu o quero? Que ele durma numa cama compartilhada ou num berço, né? Exatamente. Então, assim, se tu não te prepara, e eu acho assim, a gente tá vivendo um momento que é incrível, que é o protagonismo da mulher no parto, mas eu vejo que chega, ó, tem mais uma questão da Jo. É. Quer ler para a gente não perder a pergunta? O que mais me impressiona ao conversar com outras mães é quanto a maioria de nós se depara com obstáculos e ao mesmo tempo oportunidade de transformação de nós mesmos. É verdade. E a gente Sim. cresce muito, né, com essa troca, né? Através dessa Existe, experiência da né? maternidade, ela completou depois. A questão essa, acho, dos grupos, principalmente de apoio, eu tenho vivenciado isso bastante, é de perceber que existe uma potência muito grande na maternidade. E é uma forma que as Uhum. mulheres têm também de se unirem. Ao contrário do sistema, digamos assim, que faz que haja muita competição, né, o sistema capitalista, e que cada um seja muito individualista, o que eu percebo muito claramente, e agora nesses grupos a gente está vivendo isso, é que são as nossas vulnerabilidades da maternidade, do fato de ser mulher, que nos fortalece. E quando a gente consegue fazer isso, Uhum. é muito potente. Ao contrário do que É muito, pensar é. também, né? Ah, a pobre mãezinha, né? Tem todo um jeito também que se vê na sociedade. A mãezinha no hospital, essa coisa do diminutivo que diminui a mulher, tem muita força, tem muita garra. E quando a gente se Sim. une, é possível crescer nisso, né? E a própria maternidade real, né? E não A aquela de maternidade revista, né? real, claro. De Porque revista, de propaganda de. eu acho que existe, na verdade, o Winnicott falava muito, né, que a mulher, ela tem 9 meses para gestar e para poder sintonizar com esse bebê, para poder então ancorar essas necessidades do bebê e espelhar. E por isso que é tão importante a gente saber o que surge então nesse bebê quando o parto é importante, o parto, a gestação é importante, o parto é importante, os 10 dias, os 3 meses, 6, 9 meses, essa mãe ela precisa reconhecer, ela precisa sintonizar. E esse companheiro ou companheiro, ele tem que estar junto desde a preparação para que essa mãe não se sobrecarregue, para que ele não se sinta de lado, entende? Então, Sim. poder fazer essa forma com que o bebê se sinta olhado, visto, reconhecido, que a mãe consiga olhar e nomear, né? Então, demora tempo, né? Numa sociedade onde tudo é muito Sim. rápido, com muitas informações, a mãe tem que ativar, a mulher tem que ativar o seu instinto para poder se conectar com esse bebê e aí deixar o mundo lá fora para poder viver isso. Se é o que ela quer também, né? Porque também não adianta falar de uma Também. maternidade, né? Eu acredito que são O maternidades, né? ideal, né? O ideal, Sim, né? o fato é só assim que o bebê, na minha visão, então o bebê, ele, na visão não, existe uma teoria que diz o bebê tem necessidades e eles devem ser atendidos nessas necessidades. Então, um assunto que é aquele que eu te falei pra gente tocar no ponto, né? Ah, deixa o bebê Sim. chorando. Tem teorias sobre isso, né? De Ser fato, manha. é manha, né? Então, se a gente sabe que no primeiro ano de vida o bebê deve ser sempre atendido, a gente não vai deixar ele chorando.
Ainda que tenha uma teoria que diga deixa ele chorando por 1 minuto, sabe-se que o choro é uma manifestação já de um desconforto. Ou seja, ele já demonstrou reações que ele estava desconfortável. O choro já está no Alguma limite. coisa está errada. Uhum. E já está no limite. Então, deixar chorar só piora. E se deixar chorar muitas vezes, e aí já conectando com a questão do sono, né, aqueles métodos de botar no outro quarto e deixar chorando, Uhum. chega um momento que essa criança ela vai chorar tanto, ela vai passar mal, ela vai vomitar e ela vai colapsar. E aí é claro que ela vai calar a boca e ela vai dormir as noites inteiras, porque ela sabe Coitada da que criança. ela não tem como. E aí isso é uma Que sobrevivência, ninguém mas vai isso são recorrer, marcas. né? Que ninguém. Né? E é aquilo que tu falou antes, entendeu? Se tu tem um mínimo a empatia de pensar como é que eu gostaria de ser tratado, se a gente se machuca, a gente quer acolhimento do outro, do parceiro, não quer? Sim, Então acho que a imagina a maior criança. dificuldade é que a gente já é um cérebro adulto e não sabe pensar como criança, né? Se a gente pudesse ter uma bola mágica, ó, a criança neste momento está pensando assim em ajudar tanto, Sim, é difícil, mas por isso que eu digo né? que, na verdade, o conhecimento das fases de desenvolvimento infantil são ferramentas que facilitam a maternidade e a paternidade. E a gente ter essa Sim, sim. consciência faz com que a gente possa, então, estar mais atento a isso. Esse bebezinho, nesse primeiro ano de vida, ele é muito sensível, né? Ele está com toda a pele sensível, todo o sistema nervoso, a audição, a boca, né? A questão das áreas também. Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar. Por exemplo, e aí trazendo para a coisa prática, assim Sim. como surge a confiança, a alegria no início do primeiro ano de vida, nasce a tristeza também, nasce a desconfiança, a insegurança. Então, a relação da mãe com o bebê vai ser a base para o relacionamento futuro quando adulto. Se é um apego seguro, se é um apego inseguro. Tu entende? Então, Sim. é muito profundo. E a Organização Mundial da Saúde fala agora, principalmente em 2020, onde a gente está chegando, né? A doença do século é a depressão. E a gente sabe que a matriz da depressão Hum. está no primeiro ano de vida, Raquel. Ou seja, é algo urgente. Se hoje a gente tem, então, a Uhum. depressão já aparece na adolescência, a gente também já pode reparar na adolescência. Eu vou chegar depois lá, né? Mas a adolescência é o momento que a gente tem que reparar aquilo que no começo ficou faltando, né? Ficou bambo. Já ficou alguma Uma marca. metáfora. São marcas, né? A Ivânia fala, eu acho que fica bem claro o que eu quero dizer. A metáfora de uma base de uma casa, né? As fases, então, são como se fossem a base, a estrutura. Quanto mais cedo o início da vida essas bases forem bambas, tiverem marcas muito profundas, como é que vai ficar lá em cima? Vai ficar tudo bambo? Então, a gente tem que olhar para esse primeiro ano de vida até o terceiro ano de vida, o número de sinapses ele só aumenta, ou seja, a gente nunca vai produzir tantas sinapses. Então não adianta pensar se o meu filho tem um PhD, né? A gente não adianta pensar na universidade quando o que importa são os primeiros 1.000 dias, a primeiríssima infância, os primeiros 5, 6 anos, entende? É algo urgente. Então, se tem 6 meses de licença maternidade, com quem o meu filho vai ficar? Né? Onde é que eu vou colocar? Como que ele vai ser atendido? Suficientemente atendido? É algo muito Sim. urgente que a gente está. Muita gente não tem consciência dessa importância, né? A Desse. gente não para pensar, né? Que não para pensar, entende? Então Quando vê, depois. passou os meses, por que que eu não fiz isso, né? E isso é somativo, né? Somatório, né? Sim, então é muito urgente. Tem estudos no começo da vida, aquele documentário maravilhoso. Fala, né? Eu já Tem vi, muito estudos bom. que é muito mais caro tu depois pagar para uma criança que tem dificuldades lá na frente do que tu prevenir, do que tu dar esse suporte, né? Então, até é uma questão financeira, mas óbvio, a gente está falando do capital humano, que é o início E da do tempo vida. perdido, né? Que tu poderia ter curtido mais com teu filho, desenvolvendo junto com ele, né? Várias, Claro, né, dicas de como melhorar isso, a empatia, o apego, que tu fala muito, acho que vai falar bastante também, né? Porque não sim, é só a criança nasceu, como eu estava falando no início, né? Nasceu bem e tal, né? Tu tem que dar todo esse suporte, né? Primeira infância, então, nem se fala. Quando cria essas sinapses, então, pô, a isso, época de aprender, então, estímulo, né? Faz ela crescer em claro. cima disso, né? Desenvolvimento, né? Em várias áreas, na área musical, dá para fazer muita coisa.
Sim, e na verdade, de novo, né, nesse documentário fala muito bem que, na verdade, as sinapses elas são produzidas através do afeto, né? Então a criança ela precisa de corpo, ela precisa de carinho, ela precisa de beijinho, ela não precisa de brinquedo, ela não precisa de um super berço, ela não precisa. O que que ela precisa? Ela precisa de peito, ela precisa de um sling, digamos assim, né? Algo que o mantenha perto da mãe, porque ela Uhum. está na esterogestação. Ela precisa de uma fralda e de roupa, mas esse cuidado, esse afeto com que eu estou falando, é toda a diferença, né? É óbvio, saber se É ela, para né, se toda a ela tá vida, molhada, né? trocar. Claro, a gente está falando de um outro aspecto que não é só as necessidades físicas, né? São as necessidades emocionais. E aí, se essa Sim, sim, base com ela tá certeza. boa, fala, desculpa. Não, eu falei sim, sim. Sim. Não, quer dizer, então, se essa criança ela tem condições favoráveis para crescer nesse ambiente, ela vai adentrar, então, para a próxima fase já. Então, né? A gente estava falando antes, né? Para quem gosta de teoria, tem a primeira Sim. fase da gestação até os primeiros 9 meses, depois é uma fase paralela, começa essa fase do 0 aos 18 meses, e a criança claramente demonstra sinais quando ela começa já a se tornar autônoma, né? Então, se esse começo, que é muito pesado, eu falo com as mães, os primeiros 2 meses é muito difícil, é muito pesado, é muito transformador, é muita coisa para pegar, né? Depois do terceiro mês Uhum. começa a ficar mais leve. Mas se der conta, quando ela começa a sentar na cadeirinha, começa a jogar as coisas no chão, ela começa a perceber que ela já não faz parte da mãe, ou seja, já começa a se afastar. Depois ela vai engatinhar com 8, 9 meses, depois ela vai começar a andar e ela vai para o mundo, que não significa que ela não precisa de nós. Mas eu quero dizer É. que esse começo que é muito intensivo, né? E aí começa, então, essa fase de produção, a fase da autonomia, mais ou menos 1 ano e meio, onde ela começa a investigar tudo, né? Onde ela quer explorar. E aí, quem sabe, né? Quem foi mãe e pai sabe que é super desafiador. Que é a fase que a criança começa a andar, começa a falar e fala não, 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 não. É a Aham. adolescência do bebê, né? Já vou conectando, assim. Então, Os são 2 anos muitos terríveis. desafios. Sim, é a Eu tô fase do passando o pergunta. meu ainda. Ah, é? Quanto que eu Em tenho? dezembro ela faz 3. Faz 3, então ela tá saindo dessa para entrar para a Tá próxima saindo. já. Pra melhor. Essa mexe muito com os pais, porque é a adolescência dos bebês, né? Quando os bebês eles se dão conta que não fazem parte, né, já da mãe e que querem se autoafirmar. Conforme tu consegue entender que eles estão se autoafirmando, mas que eles não estão contra ti, tu consegue conduzir isso de uma forma mais leve. Muitos de nós têm marcas nessa fase que não puderam se expressar, não puderam falar, não conseguiam berrar, não conseguiam explorar as coisas, então acaba agindo reativamente a essa criança. Você entende? Então, de novo, se a gente Entendo. sabe que está surgindo toda a questão da produtividade, a criatividade, né? Quando eles começam a fazer arte, a brincar com as coisas, são tantas virtudes que surgem em oposição, surgem outras coisas, né? A criança que ela não consegue ser autônoma, que não consegue se desenvolver saudavelmente, ela pode depois ter uma personalidade já mais submissa, mais masoquista, ela pode ter marcas muito negativas. É a Uhum. fase do desfraude, Conforme a né? reação dos pais, né? Conforme a reação Também. dos pais, o Que senso ela de vai se defender, ordem. né? De alguma forma, né? Claro, porque o que a criança ela quer? Ela quer ser amada e quer agradar os pais. E por sobrevivência, a gente vai fazer o que eles querem para a gente ganhar a moeda. Acho Então, ótimo é isso. muito fácil, assim, quando tu lê, é muito fácil conseguir identificar, bah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Aqui eu tenho a minha marca, mas então como é que eu vou reagir a essa criança? Como é que eu vou botar esses limites? Geralmente a frase começa as primeiras frustrações, porque são os primeiros nãos. Não, tu não pode botar a mão no fogão, senão tu vai te queimar. Então, poucos Sim, nãos, mas de forma amorosa, né? É ser uma sim. autoridade sem ser autoritário. E aí a criança Uhum. que ouve muito não, ela tem uma média de 200 nãos por dia. Eu acho incrível esse dado. Tu imagina isso? E é por isso que ela fala não, 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 e a gente fica Sim, super sim, é só o que ela irritada. escuta. É só que não. Então a própria Montessori falava, eu gostava muito de transformar os ambientes para essa criança, né? Ou fazer uma Adaptar, casa né? adaptar, de fato, o que que ela não pode fazer? Ela não pode se machucar. Ela não pode botar a mão na tomada. Então vamos proteger essa tomada. Ela não pode E botar a mão no vamos fogo. trazer que as coisas que ela precisa estejam no acesso dela, né? Exatamente. E isso aproveita para Facilitar a trazer essa vida dela, né? autonomia. Claro, porque aí fica muito mais fácil. Eu gosto muito da visão montessoriana, né?
Se tu Adoro prepara um também. quarto para que ela possa sozinha se deitar, se vestir, fica muito mais fácil do que a gente ficar brigando para que ela Sim. faça. Oferecer duas opções. Tu quer botar isso ou aquilo? Tu quer comer isso ou aquilo? Porque é a vontade Nunca abri, pessoal tá né? surgindo. Nunca abri muito, né? Já que ela quer Sim, são escolher, ó, duas. eu tenho Claro. esse e esse. Deu, escolhe. Exato, que é o que ela consegue. E aí a gente tá Aqui dando, em né? casa, Fala. aqui em casa tem um horário assim do banho que é difícil, né? Ela não quer muito, porque tá vendo desenho alguma coisa, a menor. Uhum. Aí em vez de perguntar, vamos tomar banho, a gente não pergunta pra criança, né? Filha, tu quer tomar banho de banheiro ou de chuveiro? Deu, Isso. acabou. Adora uma banheira. Claro, porque aí ela tá decidindo, entendeu? Porque eles querem se tornar Sim. grandinhos, eles querem fazer isso, né? Eles querem ter essa autonomia, essa vontade própria, né? Ainda E mais aí, essa idade, né? ainda mais essa idade, então fica mais fácil de conduzir, né? Eu acho que é importante falar também nessa fase a própria questão do desfraude, como que é importante a gente respeitar esse tempo, né, da criança. A partir dos dois Uhum. anos que então os esfíncteres eles ficam, né, maduros, mas cada criança tem um tempo, por isso que a gente não tem como comparar, né? Ah, o fulaninho Sim. já tá fazendo isso, o meu não tá. Qual que é o Tem histórico muitas dessa crianças criança? que até os 2 anos não tá falando ainda, então como é que vai comunicar, né? Um xixi e um cocô, né? Claro. E como que exatamente, Tem como é que muito essa isso. família comunica com essa criança? Ela está expressando, né? Essa fase é fundamental. Por que que acontecem as birras? Sim. Porque eles não conseguem regular as emoções. As primeiras frustrações que eles recebem é o momento de início da regulação das emoções. Eles não conseguem gravar o que a gente fala, por isso que a gente tem que repetir todos os dias. Vai Repetir ser todas as vezes. dos 3 aos 6, eles vão começar a internalizar isso. Mas naquele momento eles não conseguem. Então, botar de castigo e bater não faz Não vai sentido, adiantar além de ser uma nada. violência, porque não tem Sim. cognição, tu entende? Por isso que é A importante a gente criança não saber vai disso. entender, né? Ela Vai não ser vai levado em entender, branco, olha, né? tô Não te botando adianta de nada. castigo porque tu botou, sei lá, tu jogou o prato no chão. Ela não tem Ó, capacidade cognitiva, tu entende? Tem a mais uma Regina coisa? aqui, ó, Regina Coelho. Eu tive gêmeos com o mais velho com 5 anos. Tudo que era perigoso foi colocado bem alto. A sala virou um chiqueiro gigante, tinha uma rotina diária. Isso, tirar e botar, né? Sim. Aí eu tô vendo que Acontece, tinha né? parado aqui, às vezes ele para, né? Olha só, a Raquel tinha colocado, tinha escrito, na verdade, o Jô tinha falado antes, através da experiência da Não vi isso. maternidade. A Raquel falou que o grupo de apoio, né, meu com a Fê também e outras mães Ah, isso, participantes ela foi o botou ali em maior cima, isso. apoio. Que bom, Raquel, fico feliz. Sim, E a Jo falou, muitas pessoas falam que o bebê chora para manipular. É triste ouvir isso, né? Essas informações, é é isso que a gente verdade. precisa trazer consciência, né? O bebê chora porque ele tem Sim, como é que um necessidades. bebê vai manipular, né? Não Não tem entende como, nem o né? que é certo e errado, né? Como é que ele vai expressar, né? A questão é essa. Um bebê até um ano Sim, ele tem essas necessidades. A partir de um ano, ele tu pode esperar um pouquinho para atender ele, mas é uma questão de tempo. Como é que tu conduz isso? De fato, ele precisa ou não precisa? É muito rico, eu não posso me detalhar aqui, senão a gente não termina nunca o assunto. Mas sim. Até para depois, entender, né? Porque às vezes no início tu não sabe se o bebê quer dormir ou quer mamar, né? Até entender o choro, claro, né? claro, Tem tudo exatamente, isso, mas né? tu consegue perceber quando ele já tá maiorzinho, com um ano e meio, quando ele de fato precisa de uma coisa ou ele não precisa, entende? Porque ele vai Sim, crescendo, ele vai entrando nessa fase da autonomia, ao mesmo tempo ele dá uma regredida e precisa, fica mais colado na mãe. Então é o momento que sim. idealmente esse pai ou essa parceira entre e consiga levar essa criança para o mundo, né? Idealmente esse corte dessa fusão entre a mãe e o bebê aconteça dessa forma. Então é muito importante que todos estejam sabendo qual é o seu lugar, né? Não é só a mãe que tem que estar atenta Com ao que está certeza. acontecendo, mas esse pai ou essa parceira para que possam suprir e que fique mais fácil esse lidar, digamos Equilibrado, assim. né? Equilibrado, claro, porque a É, criança precisa dos dois, assim, né? E a questão do desfraude que a gente pois estava é. falando, acho que é extremamente É assim. importante pensar nisso, assim, nessa regulação da criança, né? De como que ir sinalizando e conversando com a criança sempre se tem algum desconforto, se tá com fome, desde bebezinho, eu vou trocar tua roupa, eu vou te dar Conversar bastante, né? conversar, porque a criança vai entendendo o que está acontecendo com ela. E aí, nessa fase da autonomia, ela consegue já se empoderar disso. E depois, se a gente aproveitar essas fases sensíveis que a Montessori fala, por exemplo, essa fase que eu estou falando do ano e meio aos 3, ela vai querer fazer sozinha. Então, vamos aproveitar que ela quer fazer sozinha, vamos ensinar então ela a se vestir. Ela vai querer Uhum. fazer tudo em casa. Ela quer limpar que nem a gente, ela quer ser que nem nós, né?
Isso gera Sim, muito que horror. mais dedicação, mas o contraponto é que a gente aproveita o que ela está interessada, é mais fácil, assim como o desfraude. Quando ela começa a dar sinais, xixi, xixi, quando ela está olhando para isso, quer dizer que ela já está apta a fazer esse processo. Então, se a gente Já tá passa madura, né, para depois, está aceitar. madura. Tu entende que são, para mim, obviamente, teoricamente faz muito sentido e eu vivi isso na prática. A criança naturalmente ela mostra sinais, tu vai seguindo ela e simplesmente tudo ocorre muito organicamente. Não tem tensão, entende? Ah, eu preciso Sim, desfraudar. sim, Não é tu que desfrauda a criança que desfrauda. Tu sim. tem Ela já vai condições, pedindo, né? né? A minha maior começava a querer tirar a fralda. Eu ia, acho que já Exato. é alguma coisa. Começou o calor, né? Vamos lá, tá chegando o verão. E na minha Sim. primeira tentativa deu, graças a Deus. Ah, que tem mais coisa, ó, tem mais gente falando. A Regina falou, ok. Certa vez eu vi que a criança não é arteira, é o adulto que proporciona o perigo. Interessante É. essa. A criança, na verdade, depende da visão, né? A visão que eu trabalho, que é a visão haitiana, acredita que o ser humano ele nasce bom. E o entorno, então, No né? A meio, né? cultura, o Faz o... meio vai influenciar. Ela continua aqui, a Regina, educar dá trabalho. E é mais fácil colocar o celular na mão do bebê e ele parar de incomodar. Lamentável isso nos dias de hoje, é verdade. É É, com difícil certeza. Esse é educar, um né? Dá tema bem, trabalho. bem polêmico, né? Bastante. Só que aí é o que tu falou, né? Aproveitar o que está acontecendo, colocar a criança naquele cenário ali, desenvolver, e aí já vai andando normalmente, do que dizer que não, né? Ou eu que não quero desfraudar, então eu não vou aceitar isso, eu não estou enxergando, Sim. vou desfraudar quando eu quiser, e depois você trabalha lá na frente, né? Sim, porque na verdade depois o interesse dela não vai estar mais lá, né? Essa que é a questão. Sim, Se naquele passou. momento que ela já passou, então, uma criança, o que que acontece? A Montessori falava, obviamente, na época da Montessori, no início do século passado, as fraldas eram de pano. Então a criança sentia, né? Tá molhado, não tá molhado. Com as Sim, fraldas descartáveis, o que acontece é que a criança tem um efeito contrário, né? Ela seca, então demora mais tempo os desfraldos hoje em dia por causa disso. Porque a criança sim. não tem noção quando tá E nem só isso, né? molhada, né? É um adulto frustrado que, né, que não aceitaram alguma coisa dele naquele momento, uma pessoa retraída, talvez, né? Que não foi Sim, também. escutada, né? Tem Tem muito, todas né? essas Essa consequências, né? fase. Isso é importante que tu trouxe isso. Essa fase tem muita gente da nossa geração que foi obrigada a desfraudar, né? E isso acaba afetando extremamente a nossa personalidade. Então, tem gente que tem dificuldade, por exemplo, de lidar com as fezes da criança, com o xixi, com o cocô. Uhum. Você entende? É uma questão, é onde se desenvolve nessa fase a ordem, a limpeza, o asseio. Então, conforme as marcas que a gente teve, de novo, e repetindo, a gente vai afetar diretamente essa criança. Tem pais que não querem deixar as crianças brincarem no barro, brincarem não se molharem, não Não se pode se sujarem, né? sujar, né? Mas já Não existe o pode. homo. Exatamente. Então, Deixa a como que criança essa criança vai brincar. ser? Exatamente, tu entende? São tantas coisas que surgem nessa fase e é uma fase tão delicada de lidar de uma forma, né, firme, mas amorosa, com poucos nãos, né, frustrando. Explicando com jeito, né? A Ivânia fala, eu acho linda, o termo é a dosagem ótima, né, entre a satisfação e as frustrações, as poucas frustrações. Não tem medida. Né? Tu trabalhar, acho que Uhum. uma parentalidade consciente, o fato é, não existe um manual e 5 dicas eu vou dar para vocês que a vida de vocês vai mudar, não existe. Existe Não uma existe. dinâmica familiar, um histórico da mãe, do pai e dessa criança e tudo isso como que se desenvolve, né? Por isso que a gente tem que Nossa. questionar mesmo, né? Olhar para. A Regina aqui, ó. Eu sou vó Vai. de duas meninas e meu filho, aquele de 5 anos, na época da chegada dos gêmeos, meu filho é um baita pai. Passeio de bicicleta, piquenique, vai pra cozinha fazer bolos e bolachas. Pegou tudo da mãe, né? Claro. Nada a ver. Não, é A gente vê fundamental, muito né? isso nos pais, né? De como foram criados, né? Claro. E é isso, né? Eu já emendar então na próxima fase, assim, para seguir, Eu já ia te mas falar que faltam 10 minutos. tá brincando comigo. Sério? Sim, a gente começou 2h10, mais ou menos, né? São quase 3. São Ai, duas meu para Deus. as 3. Estou em choque. Nossa. Enfim, Emenda aproveitando aí. então esse comentário, né, da Regina, então, de aproveitar as crianças porque elas querem cozinhar, né? Fazer, a criança pode fazer tudo com os pais, né?
A questão é só a medida, a segurança. Então, ela pode já, nessa fase que é a autonomia, preparar o seu lanchinho, cortar a sua bananinha. Hoje a gente tem ferramentas, digamos assim, tudo direitinho para a criança possa fazer de uma forma segura. Então, aproveitar para poder incluir. Passando para a próxima fase, que é a fase dos 3 ou 6, é a fase, então, que a criança ela começa a identificar que ela é um menino ou uma menina, né? A identificação sexual se dá. Então, também em relação a isso, né? Como que é essa mãe? Como que esse pai? Como que eles se tratam? Porque é aí que ela vai interiorizar o seu feminino e o seu masculino. Quando ela for se relacionar quando grande, ela vai ter esses modelos. Ela vai virar essa mãe. Ou o contrário As dessa mãe. referências, né? Essas referências. Então, se esse pai pega junto, passeia de bicicleta, cozinha, né? Esse é o masculino que ela tá vendo, né? É muito importante. É a fase também, que acho que às vezes é um pouco polêmica, mas é a fase, então, do interesse e da curiosidade pelo genital, né? Quando ela quer ver o genital do menino, do amiguinho, da amiguinha, e os pais, ainda que sejam mais liberais, têm um certo incômodo de lidar com isso, porque a fase começa a se tocar, né? A masturbação Como lidar com infantil. isso, né? Como lidar com isso. Então, aproveitando os 10 minutos, todo esse interesse pela curiosidade né, do genital é o mesmo interesse que vai se desenvolver a curiosidade pelo mundo, pelo impulso epistemofílico, pelo conhecimento. Se a gente permite que essa criança consiga explorar o seu corpo sem estimular, mas também sem restringir, ela vai conseguir passar por esse interesse e vai querer aprender tudo que está ao redor dela. É a mesma base, tu entende? Qual que é, então, a condução? Tocar-se é bom, é prazeroso, a pulsão tá no genital nessa fase dos 3 ou 6. E ensinar que existe o que é privado e o que é público. Então, tu quer fazer isso, tu vai no teu quartinho. Tá tudo certo, tu não tá estimulando. E até a questão, Marília, da violência sexual, né? Que teve Claro, muita os falando esse ano, abusos. né? Aproveitar esses momentos, né? Que a Claro. criança pergunta e fala, ó, isso aqui só tu pode tocar, né? Exatamente, são os limites, né? São as fronteiras corporais. Esse é o teu corpo, só eu toco, no caso a mamãe ou o papai, né? Se for limpar ou se for dar banho, mas é o teu corpo e ninguém toca. Isso evita muito, né? A criança saber, que é aquilo que eu falei no início, um pouquinho antes, tipo assim, vou trocar a tua roupa, vou tirar a cera do teu ouvido. A criança sente respeito. Tu vê que uma criança, quando ela é respeitada, ela respeita o outro. Aquelas crianças que vêm no parquinho e saem abraçando, elas não tiveram esse respeito pelos pais. Tu entende? Sim. Então, nós somos o primeiro exemplo deles. Eles absorvem aquela frase, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É o contrário. Eles não entendem o que a gente fala, eles não estão aqui. Eles estão nos copiando as nossas ações. Então, como que eu trato essa criança? Qual que é o respeito que eu tenho por ela? Como que eu respeito, então, meu parceiro ou minha parceira? É a maneira que ela vai ver esse feminino e masculino. Como que eu lido com o meu corpo? Eu não gosto que tu faça isso em mim, isso me machuca. Esse também é um limite, a criança vai perceber. Quando tu me bate, me dói. A gente precisa conversar, né? A gente precisa nomear para que as crianças entendam também. Então, essa questão da sexualidade... Que tu tá sentindo, né? Também tá muito das emoções, né? Tudo, né? Desde o início, né? Desde bebê. Tu tá com sono? Tu tá com fome? Tu tá com dor? A gente acha que o bebê é uma tábua rasa. Não quer falar, né? Ficou emburrada, não quer falar. O que tu tá sentindo? Eu também já passei por isso, também sei que é difícil, né? Empatia. Exatamente. E pensar que o bebê antigamente achava que era uma tábua rasa, ele tá incorporando, né? Dos 0 aos 18 meses é a fase de incorporação. Ele tá absorvendo todo o tempo tudo. As crianças são muito inteligentes, né? As crianças, até os 8 anos, até os 6 anos, a Montessori falava que a criança pode aprender 8 línguas diferentes com 8 pessoas diferentes só ouvindo. Olha só. É incrível, assim, a minha filha é bilíngue e eu desde a barriga falava português, o pai falava croata e ela sonha, mamãe, tá? Inglês. É maravilhoso, assim, sabe? Eles estão absorvendo, é sinapse atrás de sinapse, entende? Então, todas essas condições favoráveis para que isso possa se desenvolver. Vou pular para a próxima fase para só a gente não ficar... Então, se isso se integra de uma forma, né, natural, do que a gente está falando, essa iniciativa, que o contrário seria a culpa, toda essa criatividade que surge muito nessa fase, vem na fase seguinte, que é uma fase pouco falada, é a fase da estruturação, que vem dos 6 aos 12 anos. É quando a criança entra na escola, a alfabetização. Aqui surge muito fortemente a estima operacional, que é a nossa capacidade de pensar, eu sei disso, eu não sei disso. Muitos de nós adultos têm essa dificuldade até hoje. Eu sou burro,
eu não sei, não é pra mim, não quero fazer. A autoestima baixa, A né? autoestima é baixa, né? Isso em relação ao conhecimento, e está relacionada também à fase anterior, como que foi essa descoberta, né, do corpinho, desse interesse da sexualidade, para poder despertar ou não esse interesse. Se a criança consegue passar isso saudavelmente, ela vai conseguir aprender naturalmente os números, as letras, ela vai querer aprender, porque o conhecimento Uhum. se dá a partir do brincar, do prazer, né? Da curiosidade, é. Da curiosidade, entende? Por isso que uma fase vem depois da outra e tudo vai se integrando de uma forma, né? Se tiver essas condições favoráveis. Por isso, papais e mamães, vamos se preocupar em todas as fases, né? Claro, não tem só, tipo assim, eu Não fiz os primeiros adianta, 1000 dias, ó, beijo, tchau. é. Não tem. Já começou a ler, já tá bem, né? Mas aí tem a próxima. E como que influencia, né? Principalmente nessa alfabetização, né? Essa crítica, como é que a gente lida com as crianças? Será que a gente quer que eles sejam que nem nós? Não. Eu era ruim em matemática, tu vai ser bom em matemática, né? Quais são as nossas marcas dessa O que fase? a gente quer, né? E não o Que que a eles gente querem, quer, né? a criança é um ser, né? Único, ela é. Projetado, projetado. Por isso que sempre esse olhar para si e para ela, né? Para nossa história, para as nossas marcas. Junto isso também se desenvolve, que é interessante, os valores, os pseudovalores na sociedade, eles já conseguem entender as regras lá fora. Também a Perguntam questão, muito, muitos porquês. muitos porquês, muitos A porquês. gente tá nessa fase juntas, né? Marília, a tua É com 7, a minha com 6. isso, é a fase dos porquês, é a fase que tudo tem uma explicação, é bem desafiador. Porque aí eles Uhum. conseguem exatamente te tirar do sério, assim. Se tu te contradiz com alguma coisa, ela diz, tá, mas tu falou que era assim, e não era assim. Já pescou, né? Já pescou. Agora tu É, não me rola mais. nada passa, exatamente. Não tem como disfarçar, né? E a questão da própria solidariedade, da competitividade, né? Desses valores da nossa sociedade. Então, na hora da escola, né? Quais são os valores que tu quer? Tu quer uma escola mais competitiva, de regras, de metas? Tu quer uma coisa mais humanizada, mais humana? Que preze mais pelo coletivo. Então, todas as dificuldades de aprendizado já aparecem nesse início da alfabetização, né? A dislexia, todas essas dificuldades, elas já são, TH. já tem que ter esse olhar com muito carinho, com muito cuidado. E eu estou pulando muito rápido, mas para a gente chegar na adolescência, que a pergunta é, será que Temos 4 minutos. Tá, mas pelo menos vai dar. Tu ficou assim, a Última. adolescência, nessa visão, traz como se fosse uma reedição de tudo que já foi feito, tudo que surgiu na criança desde a gestação até lá. Ou seja, ao contrário do que geralmente acontece, que é quando os pais reforçam os mesmos padrões educativos, é quando a gente pode ressignificar. Se a gente percebe, a gente tem a modéstia que, olha, eu não consegui fazer isso como eu queria, né? Eu vejo que eu afetei a minha criança, o meu filho e tem uma marca, eu vou tentar então compensar isso. Isso é muito bonito. Só que geralmente os pais não conseguem enxergar e se sentem afrontados por esse adolescente ou essa adolescente que está querendo ter a sua autonomia de novo, que quer ter a sua opinião, tu entende? Na fase, né, que tá, né? Claro, quer se diferenciar de nós. E aí os pais se sentem tão afrontados e, de novo, eles querem impor o mesmo desejo, a mesma forma, e só vai se cristalizar da mesma forma. Se Hoje a gente distanciam, né, vive. dessa forma, né? Sim. Então é muito, de novo, desse olhar para si, de olhar para essa criança e de poder acessar essa vulnerabilidade, né? Nós erramos, todos erramos, e vamos errar. E tá tudo certo. Como é que eu lido com isso? Então, Não essa somos fase é perfeitos. ressignificação. Eu vou guardar. Ressignificação, total, Eu tô sempre olhando lá É pra a frente. próxima, Marília. Lá na frente. A gente, daqui a uns 6 anos, a gente fala de novo, né? Pra poder É. ver como é que tá. Então, onde é que entre aspas, eu falhei, né? Onde é que eu poderia tentar? Sim, porque tudo que tinha que ter sido desenvolvido já foi, né? Já tá na Já foi. A pré-adolescência, quase personalidade adulto. tá, Então tá é olhar para criada. trás e fazer um remake disso. Exato. E aí trazer pro diálogo, né? E sempre conversando também. E eu acho que uma coisa que eu tava pensando esses dias, como que é gente difícil escolher, escutar os nossos filhos, né? Eu estou muito em Uhum. contato lendo sobre o budismo, a educação, e aí no livro eu achei muito bonito que você consegue ouvir o seu filho. Quando eu digo isso, é no Uhum. sentido assim, teu filho traz alguma coisa, já sente criticado, tu consegue perceber e pensar, o que que tu tá sentindo? Por que que tu tá sentindo isso? Por exemplo, eu não gosto dessa casa. A tendência é, tá, mas a casa é o que é possível, a gente tá vivendo a pandemia, a gente se mudou. Por que que tu não gosta dessa Sim. casa? Por quê, né? O Ah, grande porquê, né?
Porque ela é grande, porque ela é pequena, porque não tem um quarto, porque não sei o quê. O que que tu sente aqui? Eu sinto que não é a minha casa. Tu entende? Quando a gente consegue Eu me sinto perceber, em casa, eu né? não me sinto em Não me casa. sinto à vontade, não me sinto. Tu entende? A tendência é olhar para o meu sofrimento. Nossa, eu tô batalhando, tô nessa casa, a gente tá na pandemia, a gente tá na crise, Uhum. E blá, tu blá, tá blá, aí blá, blá. reclamando? E tu tá aí reclamando, e de repente tu consegue Essa é a ver tendência. que essa criança não tá se sentindo, tá. E aí, o que eu achei mais lindo nesse livro é tipo assim, e como é que tu pode te sentir em casa? Porque aí tu traz essa autonomia, essa autorresponsabilização, a criança achar a solução. Ah, quem sabe se tiver isso, 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 ou se a gente fizer isso, isso, isso. As próprias crianças, elas têm condições, né? Acho que duas coisas importantes para a gente finalizar é a gente tem que aprender a lidar com a frustração nossa e de frustrar nossos filhos, porque é extremamente importante conforme a fase, Uhum. né? E perceber que o mundo não é cor-de-rosa e não é só de felicidade. Se tem felicidade, também tem tristeza e tá tudo certo, né? Então a gente É olhar para nossa verdade. vulnerabilidade, nós como pais a gente faz o nosso melhor, mas se a gente consegue ser vulnerável e perceber as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, a gente permite que os nossos filhos também sejam. E não esconder deles, E né? não Como muitas esconder vezes a gente deles. Eu faz, acabei de dizer para para não ela, sofrer, para Mimosa, eu tô proteger. nervosa. Entendi? Eu tô nervosa pra live. Tu entende? É uma É, mas é, fragilidade. né? Mas nós somos humanos, a gente não precisa ser super-heróis. Porque imagina, se eles nos veem como super-heróis, qual que é o padrão de exigência que eles vão ter quando eles crescerem? Ou na própria Uhum. infância, tu entende? Sim. E um exemplo, né? Chega em casa cansado, a tendência é tu tá irritado, tu gritar, mas não, meu filho, eu tô cansado, agora eu vou pro quarto descansar um pouco, daqui a pouco a gente Exatamente. conversa, né? Não é nada Respira contigo, fundo. exatamente, não é Não nada é nada contigo, gente. contigo. Eu tô É. chateado, eu não tô sorrindo, mas faz parte também não estar sorrindo o dia inteiro. É, E faz a criança parte não me tem sentir culpa, né? triste. A criança não tem Vai culpa, saber, só que né? ela acha que ela tem. Ela internaliza tudo, tu entende? Então, esse diálogo, ele é transformador. E perceber, tira um peso, assim, tipo, tá, se eu não sou perfeita, o meu filho também não precisa ser perfeito. Nós somos humanos, né? Sim. E aí a gente pode se E aproximar muito de um outro ambiente. da fidelidade dos filhos, né? Ainda mais com a mãe, né? Tem Sim, muito isso, né? é uma De construção, sentar no né, lugar dela. diária, assim. Quanto tempo que a gente tem só Vamos pra ler aqui, não... ó, um pouquinho aqui atrás. Eu achei que tinha entrado 2 ideias, mas já são 2 ideias, nem me avisou os 30 segundos, então acho que a gente deve ter alguma coisa ainda. Ó, a Joana botou aqui, é lindo quando pensamos que temos a oportunidade de ajudar a trazer para o mundo o ser humano melhor. É super desafiador, mas se pensarmos que viver é desafiador, então tá tudo certo. A Sim, Regina, o tempo passa rápido, as horas são longas, os anos rápidos e os problemas crescem com eles, é verdade. O que mais vai aqui? lendo que não consigo aqui, me trancou Os todas. aceitarem perfeitos, a Joana botou também. Mas eu acho que a gente pode ir se encaminhando para a mensagem final, então, que Tá, daqui a pouco aparece 30 segundos e sim, aí já acaba com a era. gente. A Bem, mensagem para eu... essas mães aí que estão lidando com essa maternidade louca. mães e pais, que eu vi que tem pais aí que ficam contentes que os pais venham. Eu acho que a gente trabalhar com a leveza tá muito nesse sentido de a gente tirar esses pesos, né? Pensar que tudo tá mudando, né? Nessa, de novo, um pouquinho do budismo, mas tudo está se transformando, então não se apegar a esse, né? Ah, eu sou isso, eu me senti culpada, tudo passa e que nós somos seres sempre em aprendizado, assim, no sentido de, como é que eu posso dizer? Quanto mais a gente consegue se humanizar, mais a gente vai humanizar nossos filhos, mais leve fica a maternidade e a paternidade. Eu acredito, eu vivo isso, né? Eu vivo, tipo, a minha experiência da maternidade, ela me faz trabalhar, né, e atender outras pessoas, acompanhar outras famílias. Esse é o meu trabalho, é trazer. Um dos lemas é por uma maternidade possível e consciente, e eu tento trazer essa leveza. Então, tirar o chicote, que quando a gente pare um filho, eu brinco que a gente recebe o chicote, tirar o chicote e dizer, ok, eu sou humano, eu me frustro, eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, mas eu estou fazendo o meu melhor. E com isso, então, ir para a criança e poder olhar para ela e acolher ela do jeito que ela é, né? Entende? Não sei se fica muito utópico ou muito, Não, mas é claro, é. né? E conversar Não e é mostrar essa impossível, né? vulnerabilidade. É ter essa Não é, rotina, né? É é, trazer isso pro dia a dia, né? é conversar, é falar o que está sentindo, é expressar, né? É trazer esse diálogo para a gente se aproximar, é aprender a ouvir, né? Se a gente quer ser escutado, e na adolescência vai ver depois bastante isso, é aprender a ouvir a criança, o que que tu está sentindo de fato, né?
Não é querer Porque se tu não corrigir. escuta também, A gente se tu não não escuta, a escuta. criança também não está acostumada a falar, porque a gente não está pronto para escutar, então essa A criança gente não nunca ouve vai os falar. nossos parceiros, né? Isso acho que, né, de novo, é Aham. comunicação não violenta. A gente não sabe ouvir o outro, a gente não sabe se comunicar. Quando a gente vem e diz, eu sinto isso, a gente já tá entrando num outro espaço. Por que que tu faz isso? Ah, Não, sim. olha, eu não gosto que tu puxe o meu cabelo. Ou eu não gosto que tu faça isso. Isso me machuca. Vamos conversar? Sim. Tu entende? Assim, abrir para o diálogo faz com que a gente consiga, tipo, tirar a máscara, se tornar um pouco mais vulneráveis, e aí todas as relações elas saem ganhando nisso. E esse Com ouvir a certeza. criança, porque a gente não quer, eu vejo muito claro, a gente não quer frustrar a criança, né? Porque depois tem que lidar com isso, mas é extremamente importante que ela entre em contato também com a frustração. Não dá para ser feliz todo o tempo, ainda que o mundo diga que a gente tem que ser feliz, a gente tem que ter É. sucesso. A vida tem, se tem o branco, tem o preto, se tem a noite, tem o dia, né? E a gente está acostumado a Tem o achar que sol é e tem a só o chuva, né? dia. Tem a chuva, né? Vamos Quando celebrar chove, meu também. Deus, eu tento o máximo celebrar a chuva. Vamos ver um Celebrar. filme, né? Vamos... Porque não Quanto que a gente adianta, né? tem, né? Vamos olhar para o que a gente tem em vez do que falta, entende? Se a gente está aqui agora, a gente está conversando, não é à toa. Enfim, eu me sinto extremamente grata por estar aqui, por essa oportunidade. Assim, celebro esse momento, celebro a Com Jo ter lembrado certeza. de ter falado contigo, porque todo mundo sai ganhando quando a gente está, né, nesses momentos de partilha. E a gente tem que se ajudar nesse momento de pandemia, né? Não adianta olhar Com o que vai certeza. ser, a gente não sabe, mas hoje tu está satisfeito com a tua vida? O que tu tem de bom nesse momento? Lá fora, o meu céu tá azul, os passarinhos estão cantando, tem verde, tem gente morrendo, tem gente morrendo. É um momento super difícil, Uhum. é um momento difícil, mas quanta coisa que a gente tem, né? Vamos agradecer, eu Que, acho que eu tô muito que nesse vem de momento, assim, bom, de né? Com celebrar tudo isso, né? o que tem Não de adianta bom. só reclamar, né? Reclamar A, só vai perpetuar aquilo, né? Quando a gente reclama, sim, entende? A Joana Isabel, lindo trabalho, gurias, parabéns. E a gente vai Valeu, se Jo. despedindo, então, antes Tá, de nos mandarem embora. pode Agradecer, ser. adorei muito conversar contigo. Eu brinco que eu tenho uma lista das pessoas que eu não conheço, então eu quero Sim, entrar sim, nessa lista para a gente se encontrar, tomar um café. Vamos, quando vier sim. a Porto Alegre, avisa aí, porque fica mais próximo para mim. Sim, fica mais Porque a fácil. pandemia trouxe isso de bom também, né? Vamos convidar e conversar com pessoas que a gente não conhece, por que não? Né? Os assuntos são afins, tem Com muito a certeza. crescer e acrescentar. Parabéns pelo teu trabalho, Marília. Obrigada, Agradeço muito a obrigada, Raquel. disponibilidade por estar aí com a gente nesse sábado ensolarado. Beijo na Valeu, valeu. Maíra. Agradeço a todos que estão aqui. Lembrar que vai ficar gravado no feed. Vou botar no YouTube amanhã já a nossa conversa também, no nosso canal lá. E lembrar que sábado que vem vai estar muito legal também, já te convido. Brincadeiras e brinquedos pedagógicos Ah, para legal, isso é todas as sempre bom. fases. Eu me lembrei de Vamos uma coisa trocar que eu queria te assunto pedir. aí. Pode Queria só falar. dizer que agora tem o meu perfil é Mamacore, né? Tudo junto. E eu tô lançando a segunda edição do curso que é o Bebê Nasceu e Agora, para casais Ai, gestantes, ótimo. pais de primeira viagem e tentantes. E é um curso muito bonito que a gente trabalha exatamente, eu trabalho no caso, essa preparação, né, emocional para o parto, para o pós-parto, para o puerpério e os cuidados com o bebê e com o casal. Então, fica aqui, né, se alguém Ótimo. puder ajudar a divulgar, todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, vamos juntos, porque é extremamente importante. E agradeço muito É mais uma vez a verdade. oportunidade, querida. Agradeço Valeu então. Beijo mesmo. a todos. Obrigada a todo mundo que foi até o final. E compartilhem essa live também com outras pessoas aí. E as que estão gravadas, né? Que a gente começou em junho aí sobre vários assuntos. Beijão a todo mundo. Bom final de semana. Tchau, Marília. Igualmente. Obrigada. Beijinho, obrigada a ti. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau. Até. Tchau, tchau.